Tá respondendo algumas curiosidades de vocês referente a esses termos, às vezes até um pouco técnico que a gente utiliza. Então, se vocês querem aprender um pouco sobre estes termos e vocês também têm essas curiosidades, me acompanha aí que o vídeo vai começar e eu vou explicar para vocês, ok? As perguntas que eu mais recebo aí no canal é a pergunta das pessoas a respeito do que é substrato. Bom, eu vou tentar explicar um pouco para vocês, um pouco num termo mais específico e de uma forma mais simples também, para que não haja dúvida, tá? Então é assim, substrato é o meio onde as plantas vão se desenvolver e criar as suas raízes, é o suporte, né? Então esse daqui é o suporte, onde você vai colocar a sua planta e ela vai desenvolver as suas raízes. A grosso modo, nós podemos dizer que é a mistura da terra vegetal ao substrato. O substrato que seriam compostos orgânicos que vão deixar esta areia mais drenada e que vão ajudar, de acordo com os seus elementos, suas composições químicas, a deixar a terra, vão ajudar aí com que a terra fique mais apropriada para dependendo dos tipos de planta que vocês vão colocar. Então, um único componente desse, um único substrato, ele não é o suficientemente capaz de sozinho promover todos os nutrientes que a planta precisa. Então, a gente usa a terra vegetal e adere a essa terra vegetal alguns substratos, que pode ser o humus de minhoca, que pode ser a casca de pinos, né, o pó de pinos, que pode ser a trufa, o asfagno, que pode ser o calcário, né? Então, a composição desses substratos com a terra é que vai tornar este ambiente aqui propício para o plantio das suas mudinhas, aonde as suas plantas vão se adaptar e vão criar o seu suporte, né? De caule, de raiz, de tronco, de folhas, todos nesse substrato. Então é onde vocês vão ter aí o elemento. Então, quando vocês perguntam para mim o que é substrato, nada mais é do que a terra, né, com algum outro componente misturado a ele, que pode ser o humus, pode ser a torta de mamona, pode ser a trufa, né, pode ser a turfa, milhares de componentes aí, milhares de substâncias que vocês podem estar colocando, agregando aí nessa terra vegetal para que a sua planta fique mais forte, dependendo do tipo de planta que você estiver plantando, ok? Que eu tenho bastante aí no meu canal, que às vezes vocês me vêm falando e possivelmente não entendem, o que se trata de planta climatizada. Esse é um termo que eu uso bastante, primeiro substrato e depois plantas climatizadas. Bom, gente, planta climatizada nada mais é do que uma planta que já está acostumada com diversos tipos e variações de climas, como por exemplo esta palmeira fênix aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela está num lugar, olha só, minha loja ela tem partes que não tem nenhum tipo de cobertura, tá vendo? Nós deixamos as nossas plantas vendo o fornecedor, nós vamos acostumando elas e colocamos elas já para pegar sol, para pegar chuva, escassez de água, excesso de água. Muitas das vezes não chegamos nem mesmo a trocar o substrato, ela acaba ficando com o substrato que ela vem. Você pode ver que já fica um substrato mais endurecido, né? Então, a menos que a gente veja que há necessidade realmente da troca, a gente vai fazendo a troca. Nesse caso aqui, como é uma planta de calçada normalmente, né? Ela pode ser utilizada em diversos locais, pode ser utilizada em vasos ornamentais, em jardins, né, muito bem cuidados, mas também você vê ela em praças públicas, em calçadas, onde elas são um pouco mais negligenciadas, então elas sobrevivem por um bom tempo com escassez de água, com solo mais empobrecido, sem prejudicar a planta, sem prejudicar aí o desenvolvimento dela. Então aqui é uma planta que a gente deixa, eu vou mostrar para vocês uma outra. Ó, aqui já é outra planta, tá vendo? As folhas mais ressecadinhas aqui, tá vendo? Já vamos fazer o corte, aqui são as folhas novas. Então é uma planta que já está se adaptando, ela passa por um estresse mesmo, e para ela ficar bonita de novo. Ó, aquela que eu acabei de mostrar, ela passou por um estresse, e essa daqui, vocês podem ver que já tá com as folhas bem verdinhas, tá vendo? Olha, já estão até com as folhas meio brilhosas, lustrosas. Então ela já está mais forte, mais fortalecida. Então é uma planta que já passou por aquele processo que eu mostrei para vocês e agora aqui ela já está recuperada. Então são 3 estágios. A situação que a gente fala, a planta passa por este processo aqui. Então quando ela vai para sua casa, ela já está pronta
para ir pro seu jardim, para ir pro seu quintal, e esse estresse todo que ela já passou aqui comigo, possivelmente ela não vai passar com vocês, ok? Outra pergunta bastante bacana que eu recebo muito aí no canal é com relação a qual o melhor tipo de adubo para vocês estarem utilizando nas plantas de vocês. Este daqui é um adubo químico, é o NPK 4148, se vocês não viram eu já expliquei aí como é que eu utilizo ele aqui na loja. Ele é bom principalmente para plantas frutíferas e floríferas, né? Que ele estimula aqui, ó, o P, né? Ele estimula aí a frutificação, a floração da planta, né? Então aqui vocês veem a composição de nitrogênio, vem todas as composições, olha. Tá vendo? Então esse daqui é o que eu utilizo aqui bastante na loja. Eu gosto bastante de usar esse, eu acho que com relação ao adubo, eu acho que é uma coisa bastante particular de cada um. Aqui eu preciso de um resultado um pouco mais rápido, mais eficiente, então eu gosto de usar bastante esse daqui, mas eu uso muito também o côngulo, a côngulo compostagem e o humus de minhoca. O humus de minhoca e a côngulo compostagem sem nenhum tipo de restrição, você pode usar ela diretamente já na estrutura da sua planta, na raiz, que dificilmente você vai vir a prejudicar ou a queimar, muito pelo contrário, vai ficar uma planta bem forte e saudável. Já outros como farinha de osso, torta de mamona, farinha de osso, torta de mamona já são outros tipos de adubo que você já tem que utilizar com uma certa cautela aí, da maneira correta, para vocês não virem prejudicar a planta de vocês. Assim como o NPK também. O NPK, principalmente o granulado, ele é um fertilizante aí que vocês precisam tomar bastante cuidado, seguir bem as orientações de fabricante, para vocês utilizarem da maneira correta. Então, eu acredito que aí é uma questão mais particular, né, do cultivar de cada um. Eu gosto muito de usar, então, como eu falei para vocês, o 4148, o humus de minhoca e o côngulo compostagem. Para mim é uma receita perfeita aí, é o que eu mais utilizo e o que me ajuda bastante aqui na loja. Às vezes surge, não tem muito no canal, mas é uma pergunta bacana que eu vejo em diversos locais aí, onde as pessoas se indagam, até mesmo aqui na loja as pessoas perguntam para mim se é verdade que as plantas não devem ser trocadas de lugar. Na verdade é assim, é verdade e não é verdade. Eu vou explicar para vocês. Foi feito um estudo recentemente onde foi descoberto que as plantas elas têm um meio de se comunicar entre si. Então, se ocorre a invasão, a proliferação, o ataque de algum tipo de praga, uma planta consegue comunicar a outra. E essa planta, ela se prepara, ela se imune, então, dos recursos que ela tem, né? Para tentar se prevenir da melhor forma possível desses agentes que possam vir a prejudicá-la, a atacá-la, né? Se é verdade ou não, foi um estudo realizado, eu achei bastante interessante. Mas eu parto mais pela questão da ambientação da planta. Então, se é uma planta que está acostumada já em um lugar onde ela já está enraizada, está ali interagindo naquele ambiente de sombra, de umidade, e depois você tira ela daquele ambiente e passa para outro, ela vai ter que se acostumar, aquela questão da ambientação. Então ali de repente pega um horário de luz solar diferenciado do que ela estava acostumada, ela já vai estranhar. Há uma umidade, né, no ambiente diferente daquele que ela estava, às vezes um ambiente mais úmido, um ambiente mais seco, então a planta sente sim. Então é assim, você pode trocar, ela vai acabar, algumas plantas vão se acostumar, outras você pode acabar até perdendo, mas algumas vão se acostumar, ela vai passar pelo aquele processo de adaptação, pode ser que ela fique bonita, feia, né, nesse percurso, para depois ela se regenerar e ficar bonita novamente. As samambaias são um exemplo muito bacana, eu costumo dizer que a samambaia é uma das plantas mais psicológicas que tem, é nessa palavra que eu falo, eu esqueci agora a palavra que eu costumo dizer, mas as samambaias elas são bem criteriosas com mudanças de local, então vale a pena vocês levar em consideração essas questões antes de vocês trocarem as plantas de vocês de lugar, ok? Finalizar por último, mas não menos importante, é a questão do que é importante nós sabermos da origem das plantas. Eu costumo falar, às vezes, em poucos vídeos eu já falei sobre este tema e eu vou falar agora nessa enquete aí de perguntas e respostas da importância. O legal de vocês saberem a origem, às vezes o vídeo começa falando a tal planta é originária do México, da África, da Mata Atlântica, do Brasil, do Rio. É legal vocês saberem essas informações para vocês entenderem
qual é o tipo, né, de ambiente que a sua planta ela vai ser conduzida da melhor forma possível. Nós sabemos que a planta ela tem uma memória genética muito boa, então por mais que você esteja no oposto do local onde ela é nativa, ela vai procurar nesta região, mesmo que você faça a muda dela, ela vai procurar nessas regiões condições e climas favoráveis ao seu desenvolvimento. Então por isso é importante você procurar o máximo possível imitar essas condições para que a sua planta reaja bem aí aos seus cuidados e você tenha sucesso com relação ao cultivo, ok?